Olá! Na aula de hoje nós vamos continuar fazendo um treinamento de habilidades em relação à avaliação clínica da marcha. Para que a gente realmente consiga se desenvolver nesse tema, é importante que não percamos as oportunidades de treino. Então, até mesmo assistindo a vídeos nas suas redes sociais, vocês podem aproveitar essa oportunidade para fazer esse treino de habilidade específica. Então me acompanhe aqui num vídeo que eu achei em uma rede social. Esse vídeo é de uma italiana chamada Lisa Migliorini. E a Lisa, ela é uma corredora, influencer, né? E ela posta bastante informação relacionada à corrida. E eu assisti esse vídeo dela, e quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei bastante intrigada com a maneira como ela posiciona os membros inferiores durante a corrida. Então vocês vão observar que ela impulsiona com a borda lateral do pé. O pé dela entra numa posição de varo. Eu vou passar novamente o vídeo para que vocês possam olhar com mais cuidado. Então vejam, até no aquecimento ela coloca o pé nessa posição, tá? E aí, na vista posterior, a gente consegue ver que ela impulsiona com a borda lateral do pé. Então o pé dela entra um na frente do outro, como se fosse um andar de papagaio mesmo. O pé assim na frente do outro. Na hora que ela está desacelerando, dá pra gente perceber que ela continua fazendo isso, tá? E na impulsão, ela impulsiona assim. Então a gente vê em posterior o pé dela fazendo assim, ó. Tá? Vou passar mais uma vez. Então vejam um aquecimento, ela faz. Em posterior a gente vê, né, a sola do pé dela medializando. Mas aí no finalzinho da desaceleração a gente vê que o tornozelo dela alinha novamente. Bom, quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez eu fiquei bastante intrigada e levantei duas possibilidades para esse tipo de ajustamento, tá? A primeira delas foi que talvez ela tivesse antiversão do colo femoral. E o que é uma antiversão do colo femoral? Então aqui a gente tem a posição do fêmur proximal com o pé reto. Então, com o pé alinhadinho com o acrômio, a gente teria essa posição de coxa femoral e a acomodação do fêmur proximal através da rotação interna do pé, da medialização do hálux, tá? Então seria essa condição. Então a gente tem uma rotação interna bem significativa do fêmur, que faz com que o pé seja colocado naquela posição de rotação interna. Então o alinhamento da coxa femoral, então a coxa femoral sendo rodada internamente com esse fechamento do ângulo ali, desse ângulo, tá? Geraria essa posição do pé em rotação interna. Essa é uma condição que é muito comum em crianças, até poucos anos a gente encontra essa condição, tá? Normalmente, né, os ortopedistas prescrevem para essa situação clínica a famosa botinha. Então a botinha seria você retirar o mecanismo compensatório do tornozelo que é requerido pela acomodação do colo femoral, tá? da cabeça femoral em relação à fossa do acetábulo. Quando a criança é mais rígida, isso gera uma tensão em rotação externa da coxa. Então, quando você tira a acomodação do tornozelo, você obriga a coxa femoral a fazer um outro padrão de acoplamento, que pode, né, dependendo da situação, reverter a posição do colo. Normalmente, tá, gente, essa condição, ela cede sozinha. Não seria obrigatoriamente necessário que se fizesse uma correção do pé, tá? Ocorre que, se a criança for uma criança muito flexível e você usa a botinha, o que acontece é que isso vai gerar muita dor no tornozelo. Por quê? Porque o quadril não modifica a posição apesar da mudança lá embaixo no pé. Então pode gerar muito sintoma e absolutamente não resolver nada do problema. Então é uma condição assim bastante frequente na primeira infância
e a princípio, ela, se não houver nenhuma deformidade associada, elas tendem a ceder sozinha. Então, o que a gente vê nas crianças que têm esse quadro? A gente vê que são crianças que tendem a sentar na posição em W, e isso agrava a condição da coxa femoral, né? A gente tem um colo que fica com uma formação diferenciada. São crianças que ficam com os pés voltados para dentro, os joelhos são medializados. Então, quando a gente olha essa perninha dessa criança aqui, é muito parecido com aquele vídeo daquela moça correndo, né? E para que a gente faça o teste para verificar se a pessoa tem ou não anteversão do colo femoral, a gente realiza o teste de Craig, que a gente coloca essa criança ou essa pessoa em decúbito ventral e testa a rotação interna e a rotação externa da coxa femoral. O que você vai encontrar? Você vai ter uma limitação da rotação externa da coxa femoral, tá? Que seria quando você traz ali no caso dessa figura, esse pé para dentro, e aqui nessa posição, que é a rotação interna da coxa femoral, você vai ter um excesso de movimentação, que é essa perninha bem abertinha que a gente está vendo na figura. Os pés voltados medialmente e as patelas voltadas também para medial. Então, no primeiro momento, quando eu vi o vídeo dela, eu achei que fosse uma situação dessa aqui, que é uma situação comum na infância e que não seria comum no adulto, tá? Mas aquela desaceleração dela, onde o pé dela corrige novamente, me deixou na dúvida. Então, o fêmur teria essa conformação aqui, quando a gente tem uma antiversão do colo femoral. Gente, olha como é que fica aqui, gera um arqueamento. Até porque, como eu já falei antes, o osso responde pela lei de Wolff. Então, ele reage à tensão que é exercida sobre ele. Num colo normal, a gente tem esse tipo de configuração. Numa antiversão de colo femoral, realmente há uma modificação da estrutura do osso em função da tensão que é exercida. Por isso que é comum a gente ver isso na infância e desaparecer com o tempo à medida que tensões são exercidas sobre esse osso. Ele remodela e muda essa conformação, tá? Aí, como na hora que ela tá terminando de desacelerar, o pé dela corrige, normalmente fica retinho, é o último frame lá da imagem, eu fiquei pensando, será que é um antepé varo? Bom, o antepé varo seria uma condição onde esse pé não corrigiria, tá? Então, o que é o antepé varo? O antepé varo, você tem uma adução da parte anterior do pé e o retropé tá normal. Isso também é super comum nas crianças, tá? É diferente do pé equino varo, que no pé equino varo, além de você ter uma adução de antepé, você também tem o retropé varo e o tornozelo equino, que saiu errado, está escrito equino, é equino, tá? Então é o antepé aduzido, o retropé varo e o tornozelo equino. Então seria essa condição que a gente tem aqui, que é o pé que a gente chama de equino varo. Então, mesmo se eu tivesse pensado no primeiro momento que ela tivesse antepé varo, naquele finalzinho, no último frame, onde ela corrige o pé e o pé fica retinho, aí eu já não posso mais acreditar isso, nem a um antepé varo, nem a uma antiversão de colo femoral, tá? O antepé varo, o que você vai encontrar nessa avaliação? Aqui seriam dois pés direitos, então olhando o paciente em vista posterior através da visualização do calcâneo, a gente tem uma alteração do alinhamento da cabeça dos metatarsos em relação a esse calcâneo, de tal forma que a cabeça do primeiro metatarso fique mais alta em relação à cabeça do quinto metatarso, tá? Então seria isso, uma alteração do alinhamento da cabeça dos metatarsos. Então, se você olhar o antepé do paciente em decúbito dorsal, com o antepé relaxado, e você colocar uma régua na altura da cabeça dos metatarsos, você vai observar que a cabeça do primeiro é mais elevada em relação à do quinto, tá? Se fosse invertido aí, seria uma outra condição. Então, o antepé varo seria isso. E ele não muda, independente da posição da carga ou não carga em cima desse pé, tá? Você sempre vai ter esse padrão de alinhamento das cabeças dos metatarsos. E aí, como eu falei, como ela corrige no último frame, eu fiquei com dúvida se ela realmente corrige ou não, mas o Diogo olhou e achou que ela estava corrigindo no último frame, enfim. Então, aí eu já não podia mais suspeitar disso.
E aí, gente, eu fui buscar outros vídeos dela para ver se em outras condições de visualização eu pudesse ter uma outra ideia. Porque o que acontece? Dependendo do calçado, dependendo do terreno, dependendo da roupa, dependendo de um monte de fatores até do dia, às vezes a pessoa pode estar fazendo um padrão que não é o seu habitual ou um pouco diferente, ou dependendo da visualização, às vezes você vê a pessoa só indo, você tem uma ideia, você vê ele só vindo, você tem outras informações. Então o ideal é que a gente veja, né, a vista posterior, a vista anterior e a vista lateral em várias situações, para que a gente possa realmente comparar e adicionar informação àquelas que a gente conseguiu obter numa perspectiva só. Então foi isso que eu fui fazer, eu fui buscar outros vídeos dela para que eu pudesse ter informações adicionais, visuais, para eu entender melhor o que acontece. Então aqui ela está de biquíni e dá para a gente observar bem que existe uma importante medialização aqui, inclusive nessa imagem congelada, a gente observa que o joelho dela, tanto o que está entrando no contato inicial quanto o que está finalizando a extensão estão completamente rodados internamente. Então, as patelas realmente ficam estrábicas durante esse ajustamento aí. E a gente tem esse pezinho que roda, né, internamente. Ela realmente faz uma impulsão com o pé, com a borda lateral do pé, parecendo que o pé dela é varo, realmente, porém tem alguns frames específicos que ela não faz esse ajuste, tá? Então, em alguns momentos de frente parece que o pé tá alinhado certinho, em algum momento posterior a gente observa que o pé dela faz isso na hora que ela impulsiona, né? Então, mostrando uma carga muito na borda lateral. E aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Ah, que ótimo! Vou conseguir mostrar para vocês aqui esse vídeo que ela tá com muita rotação interna dessa perninha esquerda dela, fazendo rotação interna de coxa bastante significativa, uma medialização da patela bastante significativa, o pé dela está totalmente voltado internamente, e aí quando ela vem, a gente observa isso claramente na esquerda, e quando ela vai, fica mais fácil de observar isso na direita. Então é muito interessante ver que às vezes depende até do que a pessoa tá ali fazendo um charme, a gente vê que ela tem uma báscula na hora que ela tá vindo, na imagem que ela tá vindo, ela faz uma báscula que não aparece em outros vídeos, quando ela tá indo essa báscula não aparece, então ela tem uma báscula em depressão da hemipelve direita, né? Então ela faz uma báscula com elevação esquerda, com depressão da direita, na verdade, né? Que parece uma musculação esquerda, que na ida a gente não vê. Então pode ser até que isso fosse ali um charminho que ela estava fazendo um charme de cabelo e tal, mas a gente vê uma rotação interna muito grande, uma torção interna tibial muito grande e a utilização desse padrão para a marcha, né? Então, gente, o que acontece? Esse padrão de alinhamento do membro inferior dela, a gente chama isso de torção tibial interna. Então, em postura ortostática, é bem comum a gente observar esse padrão. É uma rotação interna de fêmur muito grande, obviamente que isso vem acompanhado de uma antiversão pélvica, uma medialização das patelas, as panturrilhas são voltadas lateralmente, então elas são torsionadas para fora, enquanto a tíbia é rodada para dentro. Então você tem uma tuberosidade anterior da tíbia que medializa e a panturrilha, obviamente, o tríceps oral lateraliza. E aí ela permite que o tornozelo continue acompanhando essa rotação, tá? O que às vezes a gente encontra é uma adaptação para isso. Às vezes o paciente faz um desvio lateral do pé para minimizar essa rotação interna dele, para não ficar até tropeçando no próprio pé. Mas como ela faz bastante flexão de coxa, apesar de ter muita rotação interna, porque sim, muita rotação interna vai dificultar a flexão de coxa, mas ela consegue fazer uma boa flexão, uma boa extensão de coxa, apesar dessa amplitude de rotação interna muito grande, ela permite que o pé entre nessa posição. E ela não usa nenhum mecanismo compensatório de correção do pé, ela permite que o pé acompanhe a rotação interna do fêmur e a rotação interna da tíbia. A rotação interna da tíbia, gente, relativamente ao fêmur, é uma rotação externa, tá? Mas
A gente chama, é uma rotação interna, porque se a gente pensar uma rotação interna de fêmur com uma rotação externa de tíbia, seria uma desarticulação da articulação do joelho, e isso não é real. Então é relativamente à rotação interna do fêmur, a tíbia teria uma rotação externa. Isso implica dizer que quem realmente tem mais rotação interna é o fêmur. E a tíbia, ela tem uma rotação interna menor do que a rotação interna do fêmur, tá? E aí a gente vai ter, em postura ortostática, uma tendência de hiperextensão desse joelho com retração de sólio e uma perda de dorsiflexão de tornozelo. É importante que, se observar uma pessoa utilizando esse padrão, que é comum na estática, mas utilizando-o também na dinâmica, é importante que a gente verifique se o sólio não precisa de um ajustamento em relação às propriedades viscoelásticas dele, para que a gente não perca aí capacidade com o uso contínuo, né? Porque o esporte, o que acontece? Quando você utiliza um padrão mecânico exclusivo, você não tem variação do padrão mecânico, e ela parece que não tem variação, ela utiliza sempre esse padrão, você vai fazendo com que os tecidos que estão em sobrecarga fiquem cada vez mais retraídos e percam capacidade por redução da zona funcional de ação. Então é importante que, se não for possível uma modificação do padrão de movimento, e às vezes não é possível fazer isso porque o atleta perde capacidade quando você muda o padrão dele, pelo menos que haja um ajustamento contínuo das propriedades viscoelásticas para que essa pessoa consiga realizar com eficiência esse padrão ao qual ela está habituada. Porque se esses tecidos perderem capacidade, ela não consegue executar nem este padrão que ela está habituada, com qualidade, com eficiência, nem um outro. Então é importante que uma pessoa assim, ainda que ela não tenha sintoma nenhum, já que é uma atleta, é importante que o trabalho do fisioterapeuta seja no sentido de atualizar, ajustar os padrões viscoelásticos dos tecidos dela, para que ela consiga manter a eficiência sem que haja sobrecarga de tecido, sem que haja lesões, sem que haja perda de capacidade com o passar do tempo da utilização desse tipo de padrão de movimento, tá? Então, aqui, gente, tem uma imagem de rua, tá? De uma pessoa que, obviamente, não foi em consultório. Então, é um padrão extremamente anômalo. É uma moça jovem que está carregando uma criança. Desculpa. E a gente tem ali uma rotação interna muito significativa de fêmur, com uma adução dos joelhos e a formação de um padrão em valgo. Então, vejam que no caso anterior a gente teve uma rotação interna importante de fêmur com rotação interna de tíbia. Aqui, nessa outra pessoa, você tem uma rotação interna importante de fêmur com uma adução de joelho, uma formação de joelho valgo. Isso está muito associado a esse ajustamento descendente. Tá? Então, isso diz respeito à força e flexibilidade das outras articulações que vão se ajustar àquela alteração da articulação que primariamente está gerando problema. Então, aqui a gente tem um alinhamento completamente diferente, a gente observa que existe uma medialização dessa carga, teve um momento ali que ela fez uma adução do antepé esquerdo, tá? Vou repetir aqui que esse vídeo está muito curto. Então, ela fez uma adução, né, do antepé esquerdo, que parece até aquele antepé vário que a gente tinha falado, só que de verdade, quando a gente vê esse pé no ar, ele corrige, né? Então não é um antepé vário, mas ela faz essa adução do antepé esquerdo, porém, o que acontece? Naquele caso anterior, a adução é feita com a carga lateral. Aqui, apesar de ela ter feito a adução, a gente observa que a carga ela medializa e o joelho cai em valgo. Então, observem novamente. Então, é uma pessoa que tem uma instabilidade muito importante, com uma sobrecarga mais significativa nos joelhos, então é um candidato forte a ter uma síndrome de dor retropatelar, a ter lesões na pata de ganso, né, a ter dor na fáscia plantar, a ter dor no tibial posterior,
são tecidos que estão em sobrecarga. Então a gente vê uma instabilidade articular muito significativa, sobretudo no quadril, que geram padrões descendentes bastante assimétricos e que pode sim, dependendo da demanda de utilização, gerar sintoma. Se essa pessoa é uma pessoa que anda pouquíssimo, que fica muito sentada, pode ser que ela nunca chegue a ter sintomas. Então não é uma sentença, tipo, tem um padrão anômalo, necessariamente você vai ter sintoma. Não. Mas se essa pessoa resolver aumentar o nível de atividade, eu vou caminhar porque eu quero ser saudável, aumentar a minha resistência cardiovascular, ela pode sim apresentar sintomas com pouco tempo de realização da atividade. Então é importante que a gente observe realmente o padrão. Ainda assim, se ela é uma pessoa que tem lombalgia, suponhamos, mas é uma pessoa que trabalha sentado e que anda pouquíssimo, né? Observar o padrão de marcha dela não seria a princípio obrigatório, mas nos daria a possibilidade de verificar quais são os tecidos que não têm uma capacidade suficiente para uma atividade de baixa demanda. Tá? Então, nos dá a possibilidade de verificar que há uma necessidade de direcionamento de avaliação para essa musculatura do quadril acima de qualquer outra coisa. Então, às vezes, nem todo paciente você vai precisar avaliar a marcha ou vai precisar avaliar a corrida. Depende muito do quanto ele utiliza essas atividades especificamente. Mas pode ser que, ainda que o paciente utilize pouco esse tipo de atividade, essa informação obtida dessa avaliação visual possa te direcionar melhor em relação ao que fazer em termos de avaliação dele na sua prática clínica, tá? Então, gente, o ideal é que a gente tenha aí uma observação e uma informação da clínica desse paciente, tá? Eu não me recordo aí qual era a condição clínica dessa paciente para poder associar o que a gente está vendo ao sintoma dela, ok? Então eu realmente não me recordo. Mas o que a gente consegue ver? São passos curtos, com pouca flexão de coxa, principalmente a direita. A gente vê que, na verdade, ela nem flete muito a coxa, ela mais chuta o joelho do que outra coisa. Então, a gente vê que é mais uma extensão de perna do que uma flexão de joelho. Tem muita dorsiflexão, muita extensão dos pododáctilos, comparativamente ao que a gente teria num paciente normal. A gente não tem dissociação de cinturas. Notem que ela está com o braço, o antebraço direito apoiado quase no abdômen. Me parece que ela tem algum sintoma nesse membro superior direito e isso vai repercutir na capacidade de flexão da coxa esquerda. Apesar disso, a gente vê que tem uma redução da mobilidade do lado direito, tá? E é uma paciente que faz uma descarga de peso com desvio lateral do tronco e parece que tem uma elevação do quadril esquerdo na hora do médio apoio direito. Então, ainda que eu não saiba qual é a clínica desse paciente, eu teria que observar a força e a flexibilidade dos flexores de coxa dela, né? Porque me parece que ela não está fletindo a coxa. Pode ser que ela não faça flexão de coxa, que o paciente não faça flexão de coxa porque tem dor no joelho. Não me parece que é o caso dela, porque ela faz muita extensão do joelho para compensar a pouca flexão de coxa. Então, me parece que é algo mais proximal que está gerando esse padrão de marcha dela. E aí ela compensa com o joelho e com o tornozelo essa pouca mobilidade do quadril. Inclusive pode ser um quadro de lombalgia, mas me parece que tem alguma questão aí relacionada a esse membro superior direito também, tá? Então aqui a gente tem a mesma paciente em outra vista, uma vista posterior. A gente vê que a extensão de coxa é tão curta quanto a flexão, sendo que a extensão direita me parece ainda menor do que a esquerda. Ela tem um arrastar de pé, né? Então por isso que ela acaba fazendo muita elevação dos pododáctilos para diminuir a probabilidade de ela tropeçar. E tem uma carga, me parece uma carga, né? Tem um desvio lateral do pé esquerdo, uma carga mais lateral no pé direito.
A gente não consegue uma visualização muito clara do quadril nessa imagem, mas parece que ela tem uma depressão da hemipelve direita durante o médio apoio esquerdo, tá, gente? Uma marcha, assim, bastante limitada, com uma velocidade bem baixa. Normalmente a gente pede para o paciente fazer uma velocidade usual e a gente vê que a velocidade dela é bem baixa. Aqui um outro paciente. Vou andar atrás do senhor, tá? Vou filmar. O que acontece que a gente tem aí é um despreparo da pessoa que está filmando, né? Então o certo seria você poder observar, visualizar o quadril e os joelhos. Às vezes o paciente também não colabora no sentido de não vir com a roupa adequada. Então se a gente não consegue enxergar as articulações durante a realização do movimento, fica muito mais difícil de analisar. Me parece que é um paciente neurológico, ele parece apresentar movimentos ali estereotipados, né? E involuntários. É um paciente que tem um desequilíbrio lateral. Ele parece que tem aquela marcha claudicante, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. A impressão que dá é que o membro inferior esquerdo fica mais curto do que o direito, né? Mesmo levando em consideração que ele tem esses movimentos involuntários de cabeça e de tronco. É um paciente que tem uma base de suporte mais alargada e isso é uma estratégia para diminuir a instabilidade, né? Eles vão separar os pés para poder abaixar o centro de massa. Então, de posterior, a gente consegue observar aquilo que eu falei, ele faz uma inclinação de tronco para a esquerda, durante o médio apoio esquerdo, para tirar o pé direito do chão, e isso fala a respeito de um membro inferior direito mais longo, que foi aquilo que eu tinha falado na visão anterior. Então, a base de suporte alargada, pouca flexão de coxa, inclinação lateral de tronco para a esquerda, no médio apoio esquerdo, básico em elevação esquerda durante o médio apoio direito. Não consigo falar muito dos joelhos, porque a gente não está conseguindo observar essa articulação. Em alguns momentos ele faz aquela marcha mais arrastada, né, com muita dificuldade para tirar o pé do chão. Uma manutenção em dorsiflexão, que acaba sobrecarregando o tibial anterior. Mais uma vez, a gente não consegue observar muito bem a movimentação do quadril pela sobreposição de tecidos. Então, na hora que dê para ver bem o joelho e o tornozelo, o quadril a gente não consegue ver com muita clareza. Então, a gente tem ali uma adução tão importante da coxa que tem até uma sobreposição de joelhos. Vocês observam que ela não flete o quadril, ela aduza a coxa. Na medida que ela aduza a coxa, o que vai acontecer é que os joelhos vão transpassar um na frente do outro durante a deambulação. Vai, realmente roçar literalmente um joelho no outro, né, durante a deambulação. Ela faz um pouquinho de desvio lateral do pé, principalmente o esquerdo. É uma pessoa alta, né, mas tem pouca flexo-extensão de coxa. O joelho dela fica estendido quase que durante todo o tempo. Então a gente tem o contato inicial, ela faz com o retropé, logo na seguida ela já aplana esse pé. E aí o joelho está estendido nessa hora e continua estendido. Então, assim, o certo seria na fase final do contato inicial, né, no início do médio apoio, esse joelho está fletido para fazer a aceitação da carga. E não é o que a gente visualiza no caso dela, tá? Então, tem uma carga no contato inicial bem reto lateral, principalmente no direito, fica mais fácil de ver. Pode ver. Muita dorsiflexão, muita hiperextensão dos pododáctilos aí, para compensar a pouca flexão de coxa e a pouca flexão de joelho. Então aqui a gente vê um paciente com bastante rotação externa. Pode voltar. Que a gente visualiza pelo desvio lateral dos pés. Então tem uma inclinação de tronco para a direita durante o médio apoio direito com básculo em elevação à esquerda. Então tem ali uma dificuldade aumentada em tirar o membro inferior esquerdo do chão, né? Então isso a gente observa aí no vídeo dela. A gente tem uma extensão limitada da coxa esquerda.
Uma flexão também aumentada dessa coxa femoral esquerda. Ela faz um tempo de médio apoio maior à direita. E aí, gente, o que acontece? Pode ser que o membro mais sintomático seja até o direito, não o esquerdo, porque é o que está recebendo mais carga. Ou pode ser que ela tenha feito uma reversão, né? Na medida em que está mais difícil, está mais sintomático o lado esquerdo, o paciente está fazendo mais carga direita. Tem que tomar cuidado porque às vezes o paciente está num período de crise com muito sintoma, ele muda o padrão. Isso acontece de semana a semana. Então, às vezes você faz uma primeira avaliação do paciente, ele executa um padrão, porque está muito sintomático, e aí, na medida que o sintoma vai diminuindo, você vai vendo outro padrão, né? Que de repente era o que originou o problema, e não aquele que você viu em função de uma reversão de carga por causa de uma crise aguda. Tem paciente que consegue fazer essa reversão, tem paciente que não consegue. Aí você vai ver o padrão no dia de dor igual ao padrão no dia sem dor, que é o ele não consegue, ele não tem variabilidade de padrão, ele só consegue executar daquela maneira. E esses pacientes são os pacientes mais graves, são os pacientes que têm mais sintoma, porque eles não conseguem diminuir a sobrecarga que eles executam no padrão, porque não tem variabilidade de padrão nenhum, tá? Então aqui. É uma menina que parece jovem, né? Bastante magrinha e tudo. Aí já não tá dando pra ver mais nada, porque a imagem fica ruim. Tá muito longe. Eu não vi nada, porque o vídeo tá muito ruim. Mas a gente vê aqui que tem um desviozinho lateral no pé esquerdo. Vamos ver novamente. Isso. No contato inicial direito, tem uma descarga de peso bem importante na borda lateral do pé direito. E aí, vamos esperar ela voltar. Me parece que tem um momento adutor externo no joelho direito durante o médio apoio direito. Isso mesmo. E aí o que acontece? No finalzinho da impulsão, ela faz uma carga maior no primeiro metatarso falangiano, e isso acaba fazendo com que haja um desvio lateral dessa carga na hora que ela chega no pé direito. Então aí a gente vê esse momento adutor externo aumentado no joelho direito durante o médio apoio direito, porque o paciente impulsionou com um pouco de hiperpronação no pé esquerdo, tá? Então isso aí dá pra ver nesse vídeo. Vamos ver aqui mais um. Mais uma vez, né, gente? Com um monte de casaco em cima, eu insisto que vocês preparem o paciente para fazer essa gravação, porque senão fica muito difícil de enxergar alguma coisa, né? Esse paciente é um paciente que está com uma rigidez muito grande durante a deambulação, ele não tem nenhuma dissociação de cinturas, parece que ele está arrastando o pé para deambular, com pouca flexão de coxa, né? Ele faz um desvio lateral de tronco, sutil, né? Um sway sutil, mas há ali aquele balanço lateral. Ele parece que está com bastante sintoma na descarga de peso do lado esquerdo. Não consigo confirmar isso com esse vídeo, com esse nível de dificuldade de visualização. Eu realmente precisava ver esse joelho lá de fora, ver esse quadril movimentando, observar, a gente vê ele que tem um desvio lateral do pé, mas realmente a informação visual está muito pobre e não está permitindo que a gente consiga fazer uma análise mais detalhada aí dessa análise de marcha. Vamos ver se nessa outra perspectiva, que é uma marcha claudicante sem dúvida nenhuma, tem o desvio lateral do tronco, né? Tem uma dificuldade de carga. Ele tá indo meio como um caranguejo, assim, né? Parece que o lado direito vai mais na frente do que o esquerdo. Mas eu ainda não consegui discernir se ele tá com dificuldade na carga direita ou esquerda. Me parece que é na esquerda, e quando cai a carga esquerda, ele passa rapidinho o peso para a direita, inclusive inclinando o tronco para a direita para acelerar essa descarga de volta para a direita. Então me parece que é a carga esquerda, na hora que vai jogar o peso na esquerda, ele já transfere o peso para a direita, trazendo o tronco. Foi essa impressão que eu tive ali com a imagem. Pode ir, vai. Aqui é um paciente. Aí, gente, chinelo, né? Marcha com chinelo. É super complicado, porque com o chinelo, você vai precisar arrastar o pé durante a deambulação.
E no que você está arrastando o pé e fletindo os dedos para o chinelo não escapulir do seu pé, você vai estar fazendo um padrão de marcha totalmente diferenciado. Então, às vezes, tem muita hiperextensão dos pododáctilos né, na fase do balanceio, às vezes tem muita flexão de dedos e nas outras fases, mais para segurar o chinelo do que porque você tem alguma dificuldade muscular, funcional específica. Então, chinelo já é um negócio super complicado, né? Já é uma coisa que a gente, para idoso, por exemplo, a gente não orienta. Então tem que ter uma fivelinha ali em volta do tornozelo para fixar isso e a gente ter um pouco mais de estabilização. Então é um paciente que está de calça jeans com uma sobreposição de quadril. Então a gente não consegue ver muito claramente, a gente vê que é um valgo, né? Que ele aumenta na dinâmica em relação ao que já existe na estática. Tem muita adução de coxa, mais uma vez o joelho sobrepõe, tem desvio lateral do pé, bilateral maior à direita, é uma marcha meio em bloco, a dissociação de cintura dela é muito pobre, e a gente vê que ela está inclinada para a direita, tanto é que o braço esquerdo dela mais balança crânio caudal do que ântero posterior, que era o certo, né? Então, como o tronco está inclinado para um lado, um braço vai balançar mais crânio caudal, e o certo era ele vir, né, rodando o tórax. Então ela não tem uma rotação do tronco, que era a dissociação de cinturas verdadeira. Então isso daí é uma dissociação de cinturas falsa, uma dissociação ruim, né, que não auxilia em nada no processo. E é aquela coisa, a gente faz a análise de marcha com calçado habitual, aquele que o paciente mais utiliza. Né? Porque se você fizer com um tênis, com uma entressola de amortecimento, ou com um sapato muito rígido, ou com um sapato de salto, cada calçado tende a gerar uma mudança de padrão. Aí você falou para mim, mas esse paciente, ele só usa chinelo, ele não usa outro tipo de calçado. Se é uma pessoa mais idosa, a gente tem que explicar que isso pode predispor à queda e à fratura. Então é uma condição que é necessário que a gente faça essa orientação. Nesse tipo de paciente, se for um paciente que tem muito sintoma de joelho, tropeça muito entorse de tornozelo, é um paciente que a gente precisa orientar. Então não é que eu não vou avaliar com chinelo, eu só tenho que entender que a marcha com chinelo é diferente. Então talvez seja interessante nesse paciente que só usa chinelo, você fazer a avaliação também descalço, que é uma coisa que eu não costumo fazer, é só nesses casos realmente do paciente que só usa chinelo. Porque eu observando essa marcha desse paciente descalço, eu posso verificar qual seria a modificação que ele implementaria no padrão de marcha dele em função de não estar tendo que segurar esse calçado no pé. Tá? Isso talvez me ajude até a direcionar ali o que realmente tem problema, né? E tirar um pouco a influência do chinelo daquilo que eu estou visualizando. Porque mais uma vez a gente tem um vídeo de um paciente que tá de calça, né, todo arrumadinho de calça de camisa de botão, mas que infelizmente não nos auxilia. A gente vê que fica muito gritante que no médio apoio direito ele faz uma báscula em depressão muito grave da hemipelve esquerda, tá? Tem um momento adutor externo muito significativo bilateralmente, mas como a báscula em depressão é um dos mecanismos bem significativos para o momento adutor externo, a gente vê abrindo a articulação direita com mais facilidade do que a esquerda. Vejam que eles parece que já tem um varo desse joelho esquerdo. Porém, o varo dinâmico do joelho direito é maior por causa justamente dessa báscula em depressão do lado esquerdo. Então, a báscula em depressão vai me falar que esse paciente deve ter uma incapacidade muito importante de glúteo médio do lado direito, quadrado lombar e adutor curto do lado esquerdo. Então, é um paciente que provavelmente tem muita lombalgia, tá? E pode ser que ele tenha, dentro desse espectro de rotação externa da coxa femoral, que ele parece apresentar, uma rotação externa maior do lado esquerdo, porque é onde a gente vê que tem uma configuração em varo maior, tá? A bengalinha dele está do lado direito. E isso me fala de uma tentativa de fazer uma descarga parcial do membro inferior esquerdo. Então, quando ele joga a esquerda para frente, ele vai com a bengala junto, descarregando parte do peso do lado da mão, né, no membro superior direito, parte do peso no membro inferior esquerdo. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê um paciente que provavelmente tinha outro padrão completamente diferente,
e tinha esse arqueamento bem importante do varo, que provavelmente é o membro mais sintomático. E aí agora, com o auxiliar de função para distribuir a carga entre o membro inferior esquerdo e o membro superior direito, ele faz essa adaptação com mais carga no membro inferior direito, e isso com certeza vai gerar uma sobrecarga, não somente nessa musculatura do quadril que está em sobrecarga de estiramento, porque quando ocorre a báscula em depressão, você está estirando o glúteo médio direito, o quadrado lombar esquerdo e o adutor curto esquerdo. Então essa musculatura vai ter síndrome facial por estiramento excêntrico e não por carga concêntrica, né? Sobrecarga de superutilização concêntrica, vai ser subutilização excêntrica, que ele não foi feito para isso, então vai doer. Além de ter uma sobrecarga na articulação fêmuro-tibial medial, com sobrecarga do menisco medial, ligamento colateral medial do lado direito. Então é um paciente que está mudando o padrão de marcha para suportar o sintoma excessivo do membro que foi inicialmente acometido. Aqui a gente tem o mesmo paciente em outra visão anterior. Tirar o som ambiente para facilitar. A gente vê que a flexão da coxa, ele não faz flexão da coxa esquerda, ele faz quase que uma circundução dela, né? Ele mais roda esse membro do que flete. Então, assim, é provável que tenha ali também um processo degenerativo na coxa femoral dele. E então ele faz uma adaptação, ele faz quase que uma circundução, ao invés de fazer a flexão de coxa. O direito faz a flexão direitinho, né? Mas durante o médio apoio ele não consegue sustentar o peso no quadril e acaba forçando o joelho e o tornozelo com esse desviozinho lateral. Mais uma vez, gente, chinelo com meia, né? Um idoso com um nível de dificuldade desse, então assim, é uma situação de risco para ele tropeçar e sair e cair. Você vê que os dedos dele estão o tempo todo estendidos, e isso realmente é um risco de queda muito grande. Ele já tem dificuldade, imagina que essa pontinha do chinelo virar para trás, esse idoso pode cair no chão e quebrar um osso do membro superior ou até do membro inferior mesmo. Então assim, super complicado, a gente tem que orientar para minimizar a ocorrência desse tipo de problema. Aqui, essa paciente, eu me lembro especificamente dela, ela tem lúpus eritematoso sistêmico, é uma paciente que tem deformidade de Jacu, e isso implica dizer que ela tem uma frouxidão capsular ligamentar de todas as articulações acometidas. A gente vê que tem mãos acometidas, né? Os pés dela também são muito acometidos, e os joelhos também, ela tem bastante deformação. E mais uma vez, chinelo, né? Sem esse apoio posterior, que é uma coisa super complicada. Então ela faz muito desvio lateral do pé, ela aduz a coxa. Observem que o desvio lateral de tronco é uma estratégia motora que ela utiliza. Então a gente tem no médio apoio direito uma báscula em depressão esquerda, no médio apoio esquerdo uma báscula em depressão direita menor, né? Então a esquerda cai mais durante o médio apoio direito do que vice-versa. A gente tem a adução e não flexão de coxa. Nessa adução, quando ela passa um joelho na frente do outro, contato inicial, a gente vê que só tem hiperextensão dos pododáctilos, né? Ela até hiperestende o hálux um bocado ali para poder gerar esse pé do chão, tá? A carga totalmente medial, você tem uma lateralização do calcâneo. Então, na fase inicial do médio apoio, o joelho está completamente estendido, com uma configuração em valgo, e aí ela hiperprona, aumentando esse valgo na hora da impulsão. Então, ela tem estratégia de tronco, estratégia de pé, estratégia de quadril. Então, ela tem desvio lateral do pé, bástula em depressão, inclinação lateral de tronco. Então, um paciente com bastante dificuldade na deambulação, tinha bastante sintoma nesse joelho dela, com a pata de ganso bastante sintomática, com a tíbia femoral bastante sintomática e com a patela femoral também bastante sintomática. Gente, não sei o que aconteceu com essa imagem, que sumiu completamente. Bom, tô com defeito nesse vídeo aí, vamos passar. Então aqui a gente tem um paciente com desvio lateral do pé bilateral bem importante. Voltou.
O contato inicial dele é feito com o pé quase aplainado, né? Ele cai com o pé quase totalmente aplainado ali, com bastante carga na borda lateral do pé, então tem uma varoinversão do tornozelo, mais importante do lado esquerdo. Ele faz estratégia de tronco, né? Então ele tem uma inclinação para a direita durante o médio apoio direito. É um paciente que claudica nitidamente, ele faz pouquíssima extensão da coxa esquerda. A flexão da esquerda também é reduzida comparativamente com a direita. E aí, gente, o que acontece? Observem esse tornozelo esquerdo dele. Então, o que acontece aqui? Antes de finalizar a extensão de coxa, ele tira o pé do chão dobrando o joelho. Observem que na vista posterior você vê mais a flexão do joelho esquerdo do que do direito. E isso me fala que o problema desse paciente não está no quadril, que ele está no tornozelo. O tornozelo esquerdo é que é o problema. Esse tornozelo não tem dorsiflexão. E na medida em que ele não tem dorsiflexão, o paciente tem que cortar a extensão de coxa, porque ele não vai ter capacidade de impulsionar a implante-flexão. Porque o que acontece? Quando você faz toda a extensão de coxa, na medida que você vai estendendo a coxa, vai fechando o ângulo tibiotársio. Então vai diminuindo aqui o ângulo tibiotársio. E aí o que acontece? A impulsão é feita com a plantiflexão, né? Primeiro com as propriedades elásticas dos plantiflexores, então na hora que chega no máximo ali da dorsiflexão, você usa primeiro as propriedades elásticas, catapultando esse pé literalmente para frente, e depois você entra em atividade contrátil concêntrica do tríceps sural para continuar essa impulsão. Esse paciente ele corta completamente a extensão de coxa porque o tornozelo dele não tem mobilidade. Então, como o tornozelo está rígido, não adianta ele estender a coxa porque não vai fechar o tornozelo embaixo. Então, ele não consegue estender a coxa literalmente por causa do déficit de mobilidade de dorsiflexão do tornozelo. Então, aqui com esse padrão, a gente vê que o problema não é o quadril, que o problema, de fato, é o tornozelo. Estou aqui com a minha assistente para assuntos aleatórios, que também veio participar da aula de hoje. Então, gente, é importante que vocês vejam que nem tudo é culpa do quadril, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um paciente que já tinha ali uma varinversão desse tornozelo, e que provavelmente tem ali um déficit de mobilidade e dorsiflexão, que é uma coisa muito comum, por exemplo, pós-entorse, tá? Mais uma vez eu tô com um problema aqui no vídeo, que o vídeo fora da apresentação funciona, na apresentação não funciona. Mais uma vez aconteceu, vamos ver até achar que funciona. Ok, então essa é uma paciente, se eu não me engano, não tô me lembrando dela. Não me lembro se ela é neurológica ou reumatológica. São pacientes do estágio do ambulatório do CAS, tá? Como eu sou orientadora lá do estágio, os alunos filmam para poder me pedir ajuda na hora da avaliação da marcha. Então não estou me recordando o caso clínico. Mas a gente tem ali uma dificuldade bastante importante para retirar esse membro inferior esquerdo do chão, tá? Então a gente tem o uso de 2 muletas para minimizar a descarga de peso. Então aqui o propósito é soltar o mínimo de peso possível no membro esquerdo, tá, gente? Pode observar que ela leva as muletas para frente quando leva o membro inferior esquerdo para frente. Então ela tem muita dificuldade de tirar esse pé esquerdo do chão, tem um desvio lateral desse pé, tem quase nenhuma extensão de coxa do lado esquerdo, a flexão é bem arrastada. Um contato inicial ali bem com a borda lateral do pé esquerdo. Na fase inicial do médio apoio, o joelho está completamente estendido. Então a gente tem aí uma dificuldade bem importante. Vou passar mais uma vez. Esse paciente parece que está com algum problema ou no joelho ou no tornozelo esquerdo. Não me recordo exatamente do caso clínico, mas esse padrão de marcha me suscita a necessidade de avaliação ou do joelho, pode estar com uma sinovite importante, pós-traumática, ou do próprio tornozelo, que vocês veem que não tem nenhuma dorsiflexão no tornozelo esquerdo dela. Pode ser o tornozelo também.
Então aqui, deixa eu trocar a minha janelinha, aqui é uma paciente neurológica, não consigo, então vamos lá de cá. É uma paciente neurológica e ela tem uma fraqueza muscular muito grande, né, muita lacidão, então vocês veem que ela não consegue fazer flexão de coxa nenhuma, ela faz um pouco de circundução, um pouco de básico em elevação à esquerda, a circundução é bilateral, mas a esquerda, além disso, tem uma básico em elevação durante o médio apoio direito. A gente tem um valgo muito significativo, um aumento abdutor externo no joelho direito durante o médio apoio direito, uma valgoeversão do tornozelo direito também, o esquerdo ela tem mais dificuldade para tirar o pé do chão, vocês veem que o antepé, né, ele até arrasta ali durante a flexão, na verdade o balanceio, ela tem muita dificuldade para tirar esse pé esquerdo do chão, até porque, gente, o direito está desviado lateralmente, isso ajuda muito, mas o esquerdo não está, porque ela não tem tanta rotação interna do lado esquerdo, ela tem mais rotação interna do lado direito, então é mais fácil para ela tirar esse joelho valgo, né, com o pé desviado lateralmente do chão, do que tirar essa perna esquerda que está mais rodada internamente, mais parece uma torção interna tibial, a gente vê que o pé fica, como a gente falou, né, parece que é um varo, mas na verdade é uma rotação interna da coxa. Então, parece um antepé varo do lado esquerdo, mas na verdade é lá em cima. Então, tem uma rotação interna de coxa bilateral, só que no lado direito essa rotação interna vem com um valgo e desvio lateral do pé. E isso facilita para que ela tire do chão. Já no lado esquerdo, tem essa rotação interna, pode ser que o colo esteja antivertido, além de rotado internamente, gente, porque rotação interna é uma coisa, a antiversão de colo é outra, tá? Então você pode ter, normalmente a antiversão do colo vem com rotação interna, tá? Então, no caso dela, ela tem rotação interna bilateral, me parece que do lado esquerdo, além de rotação interna, tem uma antiversão de colo, porque aí o pé fica naquela posição que a gente viu, que ele vem pra frente, né, e fica parecendo um antepé varo, mas que de verdade não é. Isso dificulta bastante a movimentação dela. Aqui em via posterior, a gente tem essas informações, né, novamente com um pouco mais de clareza, vendo que o direito ela retira do chão com mais facilidade, utiliza o estiramento passivo dessas estruturas mediais do joelho direito e do tornozelo para receber a carga, ao passo que do lado esquerdo é mais difícil porque aparentemente a gente tem aquela configuração de rotação interna e antiversão de colo femoral, gerando um pé, né, mais medializado, e esse pé mais medializado ele vai arrastar com mais dificuldade ali durante a deambulação. Então, gente, nós podíamos ficar aqui fazendo análises, né, de vários pacientes indefinidamente. Essa apresentação ela tem outros vídeos que estão dando para ver. Ocorre que a gente fica muito cansativo se a gente continua indefinidamente fazendo essas análises, fica cansativo, vocês começam a perder o foco, perdem o interesse. Então eu acredito que para esse treino de habilidades a gente viu uma quantidade interessante de vídeos. Quanto mais vídeos vocês puderem assistir do mesmo paciente em vistas diferentes, então assim, pede para a mãe, avalia com um calçado habitual, com um tênis, com um sapato de salto e verifica ali a diferença do impacto do calçado nos padrões que ela executa, o vizinho, a irmã, o irmão, o namorado. Quanto mais vocês treinarem isso, mais capacidades, mais habilidades vocês vão ter para conseguir essa sutileza de diferença de avaliação. Porque isso realmente é prática. Às vezes o Diogo vai ver uma coisa num vídeo que eu não vou ver, e eu vou ver alguma coisa que ele não viu, e aí a gente acaba agregando valor na avaliação uns dos outros. Mas sem dúvida nenhuma, quanto mais prática você tiver, mais capacidade você vai ter de detectar as diferenças pequenas, né, não muito visíveis, e não deixar passar alguma coisa que realmente é importante para que você consiga direcionar a avaliação e, por conseguinte, a intervenção do seu paciente. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado e nós nos vemos no momento síncrono, onde a gente pode inclusive mostrar esses vídeos que ficaram faltando,
tá certo? Um abraço para vocês e até lá.